Boa noite, pessoal. Vamos trazer então hoje a sequência da aula das defesas na execução. Nós falamos na aula passada a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença, que é uma defesa que se dá dentro da execução sincrética do cumprimento de sentença. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os embargos à execução, que é a defesa que se oportuniza dentro da execução autônoma, aquela que teve por início um título executivo extrajudicial. Pois bem, então vamos falar de embargos à execução. Em primeiro lugar, o que eu tenho que dizer? Essa é uma defesa que ela é feita fora dos autos do processo principal. O cumprimento de sentença, a impugnação era na sequência, era dentro dos autos do cumprimento de sentença, tinha-se a impugnação. Aí, os embargos à execução não. É um processo que vai ser autuado em apenso aos autos da execução e ele vai ter uma vida autônoma. Por quê? Porque os embargos à execução são considerados uma ação incidental autônoma. Essa é a natureza jurídica dos embargos à execução. Então, ele vai ser apenso aos autos da execução principal e por ser uma ação autônoma incidental ao processo de execução, ela vai oportunizar como oportunizam qualquer ação de conhecimento. Então, contraditório, ampla defesa, vai ter produção de provas, tudo que a gente tem em uma ação comum, nós vamos poder ter nos embargos à execução, audiência, enfim. O que é importante de salientar é que ela, como é uma ação autônoma, ela termina por sentença de mérito e essa sentença ela é passível do recurso de apelação. Muito bem, e faz coisa julgada material. Na sequência, o que eu tenho da competência dessa ação, né? Ela, em regra, ela tem que ser apresentada junto ao juízo da execução e a distribuição dela vai ser realizada por dependência para os autos ficarem apenso ao processo executivo. E uma coisa importantíssima, assim como a impugnação, em regra, também não precisa garantir o juízo. Não há necessidade de garantia de juízo. O que significa isso? Não há necessidade de ter um bem penhorado, não há necessidade de ter, no caso da obrigação de fazer e não fazer, a prestação de alguma caução, ou na obrigação de entregar o depósito da coisa. Essa ação pode ser ajuizada independente de garantia do juízo. Bom, a questão do efeito suspensivo, né? Em regra, os embargos à execução, assim como a impugnação, que a gente falou na aula passada, eles não têm efeito suspensivo. Isso significa o quê? A execução continua normalmente o seu curso. Não existe essa regra. A grande ideia do CPC é não travar o processo executivo. Quanto mais rápido ele andar, mais rápido o credor vai ter o seu crédito satisfeito. E essa é a grande ótica do processo executivo no novo CPC. Então, ela vai ser apresentada, como eu disse, é uma ação autônoma, ela vai ser apresentada através de uma petição inicial. Essa petição inicial, ela vai seguir a necessidade colocada no artigo 319 do CPC, que são os requisitos da petição inicial. Então, como eu estava dizendo, os embargos, em regra, eles não têm esse efeito suspensivo e a execução, então, ela deve prosseguir com penhora, avaliação, até mesmo expropriação dos bens. Isso com base no 919 do CPC. Existe uma exceção nessa questão do efeito suspensivo. Poderá vir a ser atribuído o efeito suspensivo na ação de embargos à execução, desde que, primeiro, haja requerimento do embargante. Segundo, que sejam verificados os requisitos, aqueles do fumus boniuris e do periculum in mora, da tutela provisória. E desde que haja, agora sim, para a atribuição do efeito suspensivo, é necessário que haja a garantia do juízo. Então, na obrigação de pagar penhora, na obrigação de fazer não fazer caução, real ou fidejussória, e na obrigação de entregar o depósito.
essa é a mesma regra que nós falamos lá da impugnação, que em regra não tinha efeito suspensivo, mas poderia ser atribuído se houvesse esses 3 requisitos. Então, requerimento do embargante, o fumus boniuris, o periculo in mora e a garantia do juízo. Uma observação: quando o efeito suspensivo requerido ele disser respeito apenas à parte do objeto total da execução, a execução ela vai continuar quanto a essa parte que não foi abrangida pelo efeito suspensivo e na outra não, vai se suspender. Então, parte do objeto daquela execução, da obrigação que se busca naquela execução, é que está sendo contestada, vamos dizer assim, embargada, que é o termo correto. Então, quanto a essa parte, tudo bem, a execução fica suspensa. Quanto a demais, o processo segue o seu curso. Bom, o conteúdo dos embargos à execução, e sempre traçando aquele paralelo com a impugnação que a gente viu na aula anterior. Na impugnação, os requisitos eram específicos, vinham lá no 525, parágrafo 1º. Aqui é uma ação autônoma. Lembra o seguinte, pessoal, é uma observação importante. O processo de execução autônomo, ele começa de um título executivo extrajudicial. A gente não teve nada anterior, não teve um processo de conhecimento anterior, aonde se formou um juízo, uma convicção. Então, nos embargos à execução, a matéria levantada nesses embargos é toda e qualquer matéria que poderia ter sido trazida em uma ação de conhecimento comum, ainda mais porque é uma ação de conhecimento. Então, o conteúdo é alegado da forma mais ampla possível. Nós nunca tivemos discussão quanto àquele título executivo na esfera judicial. Então, esse é o momento de trazer toda a discussão atinente a essa obrigação que está sendo executada. Outra coisa, como ocorre em apenso, os autos são em apenso, é um processo incidental autônomo, ele deve ser instruído, essa petição inicial, quando tu ingressas com os embargos à execução, deve instruir com as cópias que estão dentro do processo executivo, as principais peças do processo executivo, principalmente o título, e elas bastam ser declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal. Isso está lá no 914, parágrafo 1º, né? E quanto à matéria que pode ser deduzida, está no 917 e 917, inciso 6 do CPC. Uma observação: normalmente os embargos ficam apensados à execução principal, são oferecidos e são distribuídos por dependência. Mas existe eventualmente uma exceção que, se esses embargos versarem sobre penhora, alienação ou avaliação de bens que estão sendo realizados em um juízo deprecado, os embargos deverão ser oferecidos neste juízo deprecado e não no juízo deprecante. Realiza assim: a penhora foi feita em outro município e tu queres discutir questões em relação a essa penhora, os embargos são oferecidos lá nesse outro município e não no município aonde, na comarca, melhor dizendo, aonde tramita esse processo executivo. Então foi com carta precatória, os embargos são oferecidos naquele juízo. Isso por força do 914, parágrafo 2º. O prazo dos embargos à execução são 15 dias úteis, contados, e agora presta atenção, marca com caneta furta-cor. É o seguinte: o prazo de 15 dias é contada da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, tá? Isso é o 915 do CPC, conta da juntada do mandado. Por que citação? Porque é um processo novo, né? Então, é do mandado cumprido aos autos. Não se aplica aqui, isso também é importante, frisa que isso pode cair em algum lugar. Não se aplica a regra do 229 do CPC. Aquela questão, o que é o 229? Aquela questão dos litisconsortes, quando tem litisconsortes com advogados diferentes, pertencentes a escritórios diferentes, o prazo é em dobro. Não se aplica esse prazo em dobro aqui. O prazo é simples, contado da juntada de cada mandado aos autos. Isso por força do 915,
parágrafo 3º. Então, quando eu tenho mais de um executado, então como é que fica? Conta da juntada de cada um. Cada mandado juntado aos autos conta 15 dias. Então, os prazos vão ser avulsos, vamos dizer assim, não vai correr tudo junto. Uma única exceção, presta atenção, a exceção é importante. Uma única exceção, no caso de cônjuges ou companheiros, aí sim, se os executados fossem cônjuges e companheiros, vai ser da juntada do último mandado cumprido aos autos. Aí começa o prazo de 15 dias para apresentação dos embargos, tá? Muito bem. Essa questão dos 15 dias, lembra lá no cumprimento de sentença que o prazo da impugnação era 15 dias e contava 15 dias na obrigação de pagar, que era o prazo do cumprimento voluntário, e nas obrigações de fazer, não fazer e entregar, o prazo ficava a critério do juiz, era 15 dias após aquele prazo fixado pelo juiz. Aqui na execução autônoma não, para todas as obrigações, fazer, não fazer, entregar e pagar, o prazo é de 15 dias, tá? Para apresentação dos embargos a contar da juntada do mandado cumprido aos autos. A resposta desses embargos à execução, então, uma vez a gente apresenta os embargos, e é óbvio, a outra parte vai ter que responder. O nome dessa resposta se chama impugnação. E essa impugnação, ela é a resposta trazida no prazo de 15 dias úteis, tá? Não cabendo, no entanto, reconvenção. Então, não vamos poder ter reconvenção nessa resposta aos embargos. Exceto, e também não pode intervenção de terceiros, exceto se for o caso de assistência. Assistência única permitida no caso dessa resposta, se tiver um interesse jurídico na solução. Isso se dá por força do 920, inciso 1º do CPC. Se a citação for ficta, então, por edital, no caso, por hora certa, pode ser nomeado o curador especial que vai apresentar os embargos à execução. Pessoal, então, dentro da nossa dinâmica, eu dividi essas defesas em 3 aulas. A próxima aula nós vamos falar da última defesa, que é a exceção de pré-executividade. Então, de embargos à execução, era isso que eu tinha para trazer para vocês, sempre agradecendo de coração toda a presença e todo o companheirismo. Estou adorando que vocês estão curtindo as aulas e eu mais ainda. Um grande beijo no coração de vocês e muito obrigada!